Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 5 de julho de 2011. Bom pessoal, o mercado ontem realmente praticamente não aconteceu, né? Estávamos sem volume algum, feriado do mercado americano, então vamos iniciar novamente a semana, vamos dizer que a gente vai começar a semana a partir de hoje. Como de costume, ontem, feriado americano, a bolsa fechou com volume extremamente baixo, segundo menor volume do ano, então não teve o que fazer, simplesmente não teve operação. Foi um dia excelente para limpar o escritório, para limpar a caixa de e-mails, enfim, tudo menos operar. Né? Operar simplesmente não foi possível, não tinha como operar com aquele volume que a gente teve ontem. Tá? Então pouca coisa mudou com relação àquilo que a gente falou ontem. Tá? Então, como a gente não teve volume, simplesmente os ativos continuam mais ou menos nas mesmas posições que eles estavam nos dias anteriores, tá certo? Então, essa é a grande questão aí. O mercado americano, Dow Jones vai abrir a semana e vai buscar testar essa máxima do ano aí, confirmando aquele candle belíssimo que ele deixou na semana passada no gráfico semanal, tá? Hoje temos somente um indicador, que é às 11 horas, os dados da indústria. Tá? Então temos neste horário uma possível volatilidade um pouco mais forte aí, no mercado americano. Tá? Então, como eu disse, pessoal, não tem muito que alterar com relação ao que foi dito ontem. Tá? O volume deve voltar e assim a gente vai ter uma noção melhor aí para qual lado a gente vai operar, tá certo? A princípio, pela última movimentação, que foi na sexta-feira, descontando de ontem que não tem volume, a gente deve ter mais alguns dias de alta, ou podemos ter mais alguns pregões de alta, com base nos sinais que nós temos do gráfico, tá certo? Vamos ver como é que vai ser então. Bom, vocês veem aqui na minha tela o Bovespa, gráfico diário. Tá? Então, como eu disse, não foi o menor volume do ano, foi o segundo menor volume do ano. O menor tinha sido aqui em maio, também no feriado americano. Tá? Então tivemos ontem 1,8 bi de volume, então um volume absurdamente baixo. E a gente não pode nem levar em consideração o câmbio de ontem. Tá? Simplesmente não vale para nada, porque não tivemos, como eu disse, movimentação, não tivemos volume suficiente para isso. Tá certo? Então, gente, observem que nós temos aqui neste gráfico diário do Ibovespa, tá? Nós temos mercado falhando um possível fundo aqui, tá certo? E rompendo linha média e indo buscar lá o objetivo de 65 mil pontos, tá certo? Então, ficar de olho aí, eu acho que o mercado pode buscar esse ponto aqui de 65 mil pontos. E a gente deve ficar de olho aí nas máximas dos dias anteriores, tá? A máxima de ontem, 63.891,31. Tá rompendo isso aqui, estourando 64 mil pontos, deve ir lá testar esses 65 mil que a gente tinha traçado, que era a primeira resistência aí do nosso índice, tá certo? Então ficar de olho nisso aí. Temos também, caso o mercado perca aqui esta mínima de 63.314, a gente já passa a ter a preocupação de mais uma vez o mercado retomar a tendência de baixa aí, tá certo? Mercado americano, o índice Dow Jones abre a semana hoje, e nós temos aí indo lá buscar a máxima anterior, tá? Então, atingiu o objetivo que nós tínhamos traçado nesta falha de fundo, certo? Que era exatamente este valor aqui. Então, falhou o fundo, rompeu a linha média, o objetivo era aqui. E atingiu o objetivo, tá? 12.574,29. Então, agora, pessoal, nós temos o objetivo lá na máxima do ano, tá? Com resistências aqui nos 12.633 e também aqui nos 12.781, certo? Então, se romper aqui essa região dos 12.596, deve ir lá testar 12.633, depois 12.781, 12.876 pontos, tá certo? Então, esse é o mercado americano, índice Dow Jones. Vamos ver como é que está o futuro do Dow Jones. Mercado americano agora, futuro lá trabalhando em queda aí de 0,2%, o que na verdade não significa muita coisa, tá, gente? Se tirar um pouquinho o zoom desse gráfico, vocês podem visualizar que a gente está, na verdade, numa grande consolidação, tá? A gente chegou a romper a máxima lá de sexta-feira, a máxima de ontem, o futuro lá trabalhou ontem
mesmo que por um pequeno pedaço do dia. Então tivemos rompimento da máxima já, e o mercado corrigiu e agora acabou de fazer a mínima do dia, certo? Então estamos na verdade consolidados, sem muita direção, trabalhando em leve queda aí de 0,2%. O nosso índice futuro, trabalhando com volume baixo nessa abertura, dentro dos limites do candle de ontem, então não rompeu nem máxima nem mínima de ontem. Os pontos interessantes aqui são 64.710 e 64.000 pontos, isso no índice futuro, certo? Então, se romper 64.710, tem tudo para testar objetivos ainda maiores aqui na região dos 66.000, até acima disso, tá? Se perder 64.000 pontos, pode mais uma vez retomar a tendência de baixa e a gente tem mais alguns dias de pregões de queda, tá? Então, por enquanto, sem volume, sem direção, não rompemos nem máxima nem mínima. Vamos precisar esperar, precisar aguardar aí uma definição do que vai acontecer, tá certo? Temos como recomendações para compra, temos lá BBAS3, Banco do Brasil. Então está aqui o Banco do Brasil, bem interessante esse ativo aqui no gráfico diário, tá certo? Ele confirmou nossa leitura de ontem, deixando aqui um candle de alta de mais de 1%. E está indo lá, tá, pessoal? Ontem o volume foi baixo, como foi em toda a bolsa, na verdade. Então, se romper agora 28,43, tem tudo para testar essa região dos R$29, tá? Então, vale a pena ficar de olho no Banco do Brasil, BBAS3. Se romper 28,43, temos objetivo lá em R$29, tá certo? Temos também BBDC4, tá? O Bradesco. O Bradesco também, se romper agora essa região dos 32 e 36, ele vai montar mais um pivô aqui, vai romper esse topo importante e deve ir rumo lá a R$ 33,66, tá? Então o ponto interessante do Bradesco é esse aqui, 32,36, que era o objetivo que a gente tinha traçado para vocês já no dia de ontem, tá? Então bem interessante aí o Bradesco. BBDC4 rompendo aí 32,36, ele pode se desenvolver ainda mais, tá certo? Temos lá também Itaú e TUB4, tá? O Itaú também está muito bonito, e se romper aqui essa região dos 36,89, tem o objetivo lá em 37,34, tá? Depois em 38,24 e depois lá em 39,41. Então chama a nossa atenção também, muito bonito o Itaú. Nos interessamos por ele a partir do 36,89, com o objetivo do 37,34, R$ 38,24, certo? Temos aqui também a BVMF3, tá? Então deixou ontem aqui um invertido, só que a gente não vai considerar esses candles do dia de ontem, tá? Então simplesmente não teve volume suficiente, né? Vamos esquecer esse candle de ontem e vamos ficar de olho aqui nessa máxima aqui nos R$11, tá? Então não vamos dar muita bola para esse invertido, porque o volume não dá para ser levado a sério, tá? Então rompendo aqui agora esses R$11, tem um objetivo lá em 11,36, depois em 11,54, tá certo? Então fica bem interessante também a BVMF. Como eu disse, rompendo R$11, objetivo lá em 11,36, depois em 11,54. O ativo é a BVMF e o código BVMF3, tá? Temos lá também a CSNA3, tá? Também interessante a CSN, como a gente falou para vocês ontem. Se romper 19,66, tem tudo para ir lá testar objetivos ainda maiores, tá? Então vale a pena acompanhar aí a CSN, código dela CSNA3. Nos interessamos por ela a partir de 19,66, tá certo? Além da CSN, temos os Minas, os I5, também desenvolvendo, também que a gente tinha passado para vocês no call de ontem, tá? Apesar do volume baixo, tem tudo para continuar subindo. Se romper aqui 14,22, tem alvo para testar lá os R$15, depois os R$15,38, tá certo? Então
Vale a pena acompanhar também a Usiminas, o código dela USIM5, tá certo? Temos também GGBR4, também chamando a atenção a GGBR, mais um ativo que a gente recomendou compra ontem. E ela agora está bem próxima aí da região que a gente tinha traçado, tá? Então, se romper aqui 17,12, tem objetivo lá em 17,31, certo? Então, vale a pena acompanhar. Como disse, se romper 17,12, tem alvo lá em 17,31. E daí, rompendo 17,31, tem objetivo lá nos 18, 19 reais, tá? Então, fica bem bonito também aguardar o GGBR4, tá certo? Temos também, além da GGBR, temos JBSS3, tá? A JBS, ela também está bem interessante, também está bem bonita. Se por acaso ela romper 5,57, tem alvo lá no 5,80, depois lá no 5,93, tá certo? Então eu acho que fica bem interessante a JBS, como eu disse, rompendo 5,57, com alvo lá no 5,80, 5,93. Esse ativo tem um fundo triplo aqui na região dos R$5, eu acho que pode fazer a diferença, tá? O nosso amigo Elton, ele fala, Fabiano, no Bradesco você indicou para comprar, mas eu estava vendo, ela está bem longe das médias, você não acha que ela vai voltar para as médias, não seria bom operar vendido, falando no gráfico diário? Vamos lá, Elton, na verdade eu não acho nada, tá? Não é a minha função aqui achar ou não achar alguma coisa, certo? Então, ela está longe das médias, só que isso não é o suficiente para você operar vendido. É muito precipitado falar em operar vendido no Bradesco. Você tem um ativo muito forte, rompendo zona de consolidação, buscando romper pivô, indo lá testar máxima. Então, quando você tem essa configuração, fechamento na máxima do dia, certo? Então, não faz ainda o menor sentido você operar vendido no Bradesco, tá? Você não tem nada, nenhum sinal que te indique reversão, tá? Então, sua pergunta, você não acha que ela vai voltar para as médias e seria bom operar vendido? Não, eu não acho que seria bom operar vendido nela, tá? Pelo menos não até agora. Pode ser que ao longo do pregão ela monte um pivô de reversão. Se isso acontecer, a gente vai ver esse pivô sendo montado. Tá? Neste exato momento, nós não temos nada, absolutamente nada, que nos indique para operar vendido num ativo que está tão forte. Tá? Os bancos estão muito bonitos. A gente vem recomendando compra desses ativos há vários calls aí já e tem dado certo. Tá? Então, não acho uma boa operar vendido no Bradesco. Ele pode corrigir lá nos 15 minutos, nos 60, mas é um dos ativos que está muito forte e está aqui, rompeu a consolidação, como eu disse, está para romper aqui um topo anterior, montar mais um pivô de alta, tá? Rumo à máxima anterior. Então, é bem complicado, tá? O Anselmo pede lá sobre pivô de reversão, se eu posso dar um exemplo? Não, eu não vou dar um exemplo de pivô de reversão, porque a gente trabalha lá no nosso curso, tá, Anselmo? Então lá no curso a gente pode dar esse exemplo para você, aqui no call não. Bom, vamos lá. Nós temos lá MMX-M3, tá? A MMX, ela também está bem interessante, nessa região aqui dos R$9, tá? Então, a máxima de ontem é 8,94, tá? Então não vamos nem trabalhar com 8,94, vamos trabalhar direto com os R$9, tá? Se romper aqui os R$9, tem objetivo lá no 9,69, tá? Então pode ficar bem interessante aí, tá? Vale a pena acompanhar a MMX, também um ativo que cedeu muito aí nos últimos meses, da máxima do ano dela, lá de janeiro para cá, ela já perdeu nada mais, nada menos do que 30% do seu valor e está se recuperando um pouco agora. Tá? Então, se ela romper essa região dos R$9, ela pode vir aqui testar essa região dos 9,40, 9,50, miolo dessa consolidação, e rompendo isso aqui, daí ela tem o objetivo lá nos 9,69, tá certo? Temos OGXP3, tá? Bem interessante também a OGX. Se ela romper aqui esses 15,39, tem objetivo aqui na região dos R$16, tá? R$16, 16,13, tá certo? Então eu acho que vale a pena acompanhar a OGXP3 também, tá certo? Como eu disse, mais um ativo também que cedeu bastante, e ela pode estar montando, deixa eu tirar o zoom para vocês que vai ficar mais fácil visualizar. Ela pode estar montando aqui um pivô, perdão, uma falha de fundo, tá? Então, se aqui, ó, deixa eu colocar para vocês, temos aqui
uma possível falha de fundo, a linha média é aqui nos 16,13. Tá? Se romper isso aqui, ela tem objetivo pelo gráfico aqui na região dos 18 e 16. Tá? Então observem aqui o grande W sendo formado. Nós temos uma falha de fundo e temos aqui ainda essa linha média que ela tem que ir lá buscar, certo? Então bem interessante aí a OGX P3 pode voltar a desenvolver depois de vários dias consolidada, sem movimento aqui, ela está desenhando um novo movimento, vale a pena acompanhar, tá? Temos lá também Petrobras, a Petro 4, tá? Também bem interessante a Petrobras. Pode estar falhando um fundo aqui também nessa região, tá certo? Então, deixa eu limpar um pouco esse gráfico para vocês, já está muito carregado. Nós temos aqui uma possível falha de fundo, tá? E o ativo está corrigindo. Então, acho que pode ser bem interessante. Ela deve buscar agora essa região aqui dos R$24, tá? Então, se ela romper aqui esses R$24, ela pode ficar bem interessante indo lá buscar alvos daí na região do 24,44, 24,68, depois lá R$25, tá? Então chama a nossa atenção, acho que pode valer a pena acompanhar, pode valer a pena ficar de olho aí também na Petrobras, se romper esses R$24, tá? Finalmente temos lá a Vale, Vale 5, muito bonita. A Vale já com a ressalva de que esticou demais, tá? Então em 2 dias ela subiu muito forte. Rompeu aqui praticamente todas as resistências que tinha para serem rompidas a Vale. E nós temos ainda possibilidade de movimento nela, tá? Ela tem alvo buscar os R$48. Então se romper aqui os 47,20, temos objetivo para ir lá testar os R$48, tá? Fiquem de olho, porque o ativo subiu muito forte em 2 dias, e ela pode fazer uma correção nos 15 minutos, nos 60 minutos, algo que seria absolutamente normal. Mas a partir desses 47,20 já vale a pena a gente ficar de olho também. Uma possível compra, como eu disse, não temos nenhum sinal de reversão ainda à vista nesses ativos. Tá? Nós temos lá também a ALLL3. Tá? Então, bem interessante a ALL, montando pivô de baixa. Esses já são ativos para venda, tá? Acho que eu não falei para vocês. Então essas são as recomendações de venda. Nós temos aqui a ALL montando um pivô de baixa, tá? Rompendo o mínimo da consolidação. E nós temos ela agora, se perder aqui essa região nos 12,57, tem objetivo lá em 12,16, depois em 11,47. Tá? Então fica bem interessante também para vender a ALLL3, tá certo? Então a América Latina Logística, perdendo aqui essa região nos 12,57, que é a mínima de ontem, tem objetivo lá em 12,16, depois lá em 11,47, tá? Temos, além da ALL, temos a BTOW3, tá? Atingindo aqui o valor que eu passei para vocês há tanto tempo atrás, R$18,57, tá? Se perder 18,57, tem tudo para cair ainda mais, tem tudo para perder aqui esse 18,57, perdão, pessoal, ele é a mínima lá de 2008, tá? A mínima da crise. Então, perdendo 18,57, tem tudo para ir lá testar os R$16, que é uma mínima lá no começo da negociação desse ativo, que foi em 2005, e depois temos lá em 14,14, que é a mínima histórica do ativo. Tá? Então, estamos indo rumo à mínima histórica na BTOW. Se perder 18,57, é a mínima da crise, vai ser um excelente rompimento, acho que vale a pena a gente acompanhar, pode ser bem interessante também aí esse ativo, tá pessoal? Vale a pena ficar de olho na BTOW, tá? Então acompanhem aí, acho que pode ser legal. Como eu disse, alvo lá em 16,09, depois em R$14,14, tá certo? Então essa é a BTOW3. O Leandro pergunta se nossas análises são em gráficos diários. Sim, elas são em gráficos diários, tá, Leandro? Na verdade, em day trade, em se falando de day trade, a gente opera, na verdade, a tendência do gráfico diário no intraday. Tá? Então você tem que procurar ativos que estão em tendência no diário para operar no intraday. Tá? Então essa é a nossa lógica, por isso que a gente está sempre olhando os gráficos diários para identificar o que está em tendência no diário e no semanal para conseguir aproveitar este movimento maior no intraday. Isso nos proporciona um risco pequeno e um alvo grande. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos então às análises do pessoal do chat.
O Eduardo pede lá a Cruz 3, Souza Cruz. A Cruz 3, cara, tá bem interessante, tá bonita ela aqui. O ativo, se eu não estou enganado, está na máxima histórica. Não estou, é isso mesmo, tá? Então o ativo está na máxima histórica e está bem perto de romper aqui, tá? Então ela deixou a máxima histórica dela aqui nos 20,70. Se romper isso aí, ela pode buscar alvos ainda maiores, tá? Então pode buscar alvos lá como R$ 21, por exemplo, R$ 22, enfim. A gente não tem mais agora como traçar alvo nela, porque simplesmente nós estamos em máxima histórica, tá? Então não temos objetivos além deste que está aqui, tá? Então a gente tem que trabalhar com números redondos. Então rompendo aqui 20,70, ela pode ir até lá o R$ 21, tá certo? Além da Cruz 3, ele pede para a gente também a, deixa eu ver aqui, MGLU3. Essa eu não tenho nas minhas análises aqui, MGLU3. Magazine Luiza, vamos ver o Magazine Luiza. Está atualizando aqui. Está aqui o Magazine Luiza, tá? O ativo ainda está com pouco volume e ele está com pouco histórico, tá? Então é complicado a gente fazer alguma análise desse ativo ainda, tá, pessoal? Começou a ser negociado em maio, então a gente ainda não tem histórico desse ativo para poder falar alguma coisa para vocês, tá? É muito difícil trabalhar sem ter o histórico. Neste pouco tempo que a gente tem de negociação desse ativo, eu posso dizer para vocês que ela parece estar encontrando algum tipo de suporte nessa região aqui dos 15,82. Podemos até arredondar aqui o número de invertidos que a gente teve aqui nos R$ 16, tá? Observe que ela não conseguiu fechar abaixo de R$ 16, então isso parece estar se tornando, na verdade, aí um suporte para o ativo, tá? Se ela romper aqui essa região dos 16,68, ela rompe essa consolidação, monta pivô, e daí sim ela pode vir testar essa máxima aqui, tá? Só que observem que isso, na verdade, é especulação, porque nós não temos histórico do ativo para falar, tá? Então, quando não tem histórico é muito difícil de anunciar, ok? De analisar, ok? Mas, de qualquer forma, tá aí a análise que eu vejo desse ativo aí, tá? Aí temos lá, o Carlos Fernando pergunta da Ecodiesel. Vamos mostrar a Ecodiesel. Cara, Ecodiesel é um ativozinho de 70 centavos, tá? Então o volume dela tá baixo. Ativo que movimenta, como você mesmo pode ver aqui, num dia 8%. Isso, como a gente sempre diz, é mico. Tá? Então eu não analiso mico, eu não passo recomendação de mico, nem de compra nem de venda. Não digo se está bonito, se está feio, se pode subir mais ou se não pode. Porque isso aqui é mico e é ativo de terceira linha. Então, assim, se você pode quebrar um ativo desse, e eu não quero que você quebre por uma recomendação minha. Tá? Então, por isso que eu prefiro simplesmente não analisar. Vamos ao próximo. Temos lá o Giancarlo pede lojas Renner. Vamos ver a Renner. Faz tempo que eu não vejo a Renner. Vamos lá. Cara, a Renner tá interessante, tá? Ela tá bonita. Ela tá tentando ir lá buscar essa máxima. Acho que vale a pena ficar de olho. Se você quiser operar no intraday, tá? Então aqui rompendo 61,37, tem objetivo lá em 62,30, tá? Aí rompendo 62,30, ela pode desenvolver ainda mais, tá? Então nós teríamos que romper primeiro esse 62,30, que ela está muito enrolada aqui nessa região. Ela sobe num dia, depois cai nos outros 2 dias consecutivos e fica enrolando nesse movimento aí, tá? Então acho que fica bem complicado de falar da Renner agora, tá? Além da Renner, temos lá a Cosan CSAN3, Cosan, totalmente consolidada, tá? Então a Cosan, a gente está de olho nela no rompimento aqui desses R$ 25, tá? Que nos chama a atenção há vários pregões já, tá? Então várias semanas, para falar assim. Então se romper R$ 25 pode ficar interessante, tá? Antes de romper R$ 25, esquece dela, ou se perder essa mínima aqui de 23,36, também pode ficar interessante. Dentro desse limite aqui, dentro desse canal, simplesmente não vale a pena acompanhar, tá? O Nelson pede lá a Drog 3, também não tenho aqui nas linhas do meu acompanhamento. A Drogazil, vamos ver como é que ela tá. Também o ativo que está muito consolidado, está muito enrolado por aqui, nessa região dos 10,50 a R$ 11 aqui. Tá? Então, eu não recomendo nada, nem compra nem venda nesse ativo. Tá? Observe que ela sobe, depois cai, sobe de novo, cai de novo, enfim, ela está muito consolidada, muito enrolada por aqui.
Então, deixa ela romper bem essa região aqui, ó, desses 11,20, tá? Se ela romper isso aqui, ela pode ficar bonita. Agora, até lá, cara, eu acho melhor ficar de fora porque está muito parado, está muito enrolado esse ativo. Como eu disse, sobe num dia, cai no outro, sobe de novo, cai de novo. E a gente fica tentando acertar isso aí, não vale a pena, tá? Charles pede já hipermarcas HYPE3, tá? Hipermarcas agora está se recuperando, então se romper aqui esses 15,35, ela monta um pequeno pivô de alta aqui e pode vir buscar essa região aqui dos 16,20 até 16,54. Só cuidado porque o mercado está subindo, está corrigindo forte e ela continua aqui bem próxima das mínimas, tá? Então parece que com volume pequeno ainda, tá? Então parece que o ativo está corrigindo forçado, tá? Ninguém quer comprar, parece que isso é mais pessoal zerando posição do que montando posição, não, zerando posição vendida do que montando posição comprada, tá? Então muito cuidado porque se o mercado voltar a ceder, esse é um dos ativos que pode voltar a ceder forte também no mercado aí, tá? Temos lá também EZTC3, EZTEC, totalmente consolidada, sem direção, volume baixo também, tá? Então, se romper aqui esse 17,85 pode ficar interessante. Antes disso não, tá? E depois também tem essa mínima aqui do 16,60. Se perder esse 16,60, também pode voltar a ceder, tá? Então pode ficar interessante também, tá certo? Temos lá também pedido do Leonel, a pose 3, a positivo. Está aqui a pose 3, tá? Então também chamando nossa atenção. O Leonel, a positivo, cara, eu não gosto muito dela, tá? Não me agrada muito essa configuração dela. Eu acho que o volume dela está muito baixinho aqui, você pode observar, tá? E teve aquela alta novamente, como já teve no passado, rumores de compra, e depois voltou a ceder forte, está devolvendo uma boa parte do que subiu, e muito consolidada, sem volume, sem direção. O melhor a fazer é ficar de fora desse ativo, acho que não compensa, tá? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui, nosso tempo está acabando. O pessoal pergunta lá, deixa eu ver. Rafael Sérgio pergunta lá, essas médias são de quantos períodos? Rafael, te convido a dar uma olhadinha no nosso site, está no curso Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica, o pacote Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica. Nesse curso, a gente ensina para vocês quais são as médias que a gente utiliza e como é que a gente trabalha com esse sistema de médias, tá? De compra, sinais de venda nas médias, como é que a gente trabalha com esse sistema aí, tá? Você pode também acessar o nosso curso ao vivo durante o pregão e fazer um teste gratuito lá, tá? Então todos vocês podem, na verdade, acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão, fazer a instalação do Ventrilo, é extremamente rápido, em menos de 5 minutos vocês já vão estar configurados e assistindo a gente ao vivo durante o pregão. Temos uma equipe de 4 professores acompanhando o pregão do começo ao fim, passando operações ao vivo, fazendo análises, tudo em tempo real para vocês aí, tá? Então vale a pena acompanhar, vale a pena conhecer, é gratuito por 7 dias, tá? Para vocês conhecerem nosso trabalho, todos podem acessar lá. Todas as análises que eu não consegui fazer aqui, eu termino, a gente faz ao vivo para vocês lá na sala. Aproveito também para lembrar vocês que temos apenas 2 vagas disponíveis para o curso de Forex que acontece no dia 18 e dia 20, tá? Então quem tiver interesse no curso de Forex, operações com moedas, que hoje é o maior mercado do mundo, negociando aí mais de 4 trilhões de dólares por dia. Se quem quiser aprender a operar nesse mercado, temos 2 vagas ainda, para o dia 18 e 20 de julho, uma segunda e uma quarta-feira, com o professor Bruxel. E temos também, finalmente, Day Trade avançado, aberto também para o dia 25 e 27, segunda e quarta-feira, aulas comigo, também das 19 às 22 horas, tá certo? Então, são essas as turmas que a gente tem abertas para esse mês. Vocês podem ver lá no nosso site, são todos convidados. Um grande abraço a todos, um excelente pregão e até amanhã, às 9h20, mais um código de abertura da Interinvest. Tá?